Eu passava a apresentar já a nossa conferencista, para não perdermos tempo. A professora doutora Constância Urbano de Sousa nasceu em Coimbra, obteve a sua licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em 1991 e o doutoramento em Direito Europeu pela Faculdade de Direito da Universidade do Saar, na Alemanha, em 1997. Desde 1998 é professora de Direito da Universidade Autónoma de Lisboa e do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. De 2012 a 2016 foi diretora do Departamento de Direito da Universidade Autónoma de Lisboa e coordenadora do doutoramento em Direito. Desde 2000 é também professora do curso de Direito Europeu de Asilo e Imigração da Universidade Livre de Bruxelas. Foi professora associada convidada da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa de 2004 a 2006, instituição onde regeu a Unidade Curricular de Direito de Igualdade Social, Direito dos Estrangeiros. De 2006 a 2012 foi conselheira e coordenadora da Unidade de Justiça e Assuntos Internos da Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia. Durante 6 anos, fiou a delegação portuguesa ao Comitê Estratégico Imigração, Fronteiras e Asilo da União Europeia e foi membro da delegação portuguesa do Comitê Permanente de Segurança Interna e Grupo de Trabalho de alto nível sobre asilo e migração, entre outras estruturas do Conselho da União Europeia. Desde setembro de 2012, é igualmente consultora jurídica no gabinete do Presidente do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian. É, desde 2014, advogada inscrita na Ordem dos Advogados com inscrição suspensa. Exerceu o cargo de Ministro da Administração Interna no 21º Governo Constitucional, entre 26 de novembro de 2015 e 18 de outubro de 2017. Senhora Professora. Muito obrigada, Sr. Coronel. Bem, em primeiro lugar, naturalmente, gostava de cumprimentar todos os presentes aqui na Madeira e também nos Açores e agradecer ao Instituto de Defesa Nacional, na pessoa do General Viana, o honroso convite para estar aqui presente hoje neste seminário sobre um tema tão atual como é as migrações, não só na Europa, mas também no mundo. Também, por isso mesmo, gostaria de felicitar por este tema e por esta iniciativa, pois as migrações nunca suscitaram um tão aceso debate político ao nível internacional e também interno, um debate que muitas vezes é muito emotivo, nem sempre esclarecido e muito menos esclarecedor. Ainda no domingo passado assistimos a enormes confrontos em Bruxelas por causa do Pacto Global das Nações Unidas para uma migração ordeira, segura e regular e que nos fazem sempre questionar, mas o que é que mudou assim tanto para que em muitos países, sobretudo países europeus, existe esta percepção de que as migrações são um fenómeno muito recente, massificado, perigoso, uma ameaça. E, apesar de serem tão antigas, no fundo, como a humanidade, se quisermos. O que é que mudou assim tanto? Na era da globalização, é um facto que se tornaram mais intensas, mas sobretudo mais diversificadas, afetando todos os continentes, não apenas a Europa. Existe uma visão muito eurocêntrica, se quisermos, que os fluxos migratórios têm como destino a Europa. Isso não é verdade. A Europa, sim, transformou-se em polo de atração de fluxos migratórios de crescente origem não europeia, chamemos-lhe assim. É claro que a diversidade étnica, racial, cultural, que daí resulta, tem gerado algumas tensões estas que alimentam e são alimentadas por movimentos populistas de cariz nativista que fazem da representação das migrações como uma grande ameaça à segurança, ameaça à identidade nacional. Também na era do digital tornaram-se muito mais visíveis, se quisermos, sobretudo os fluxos migratórios irregulares
e as tragédias humanitárias associadas a esses fluxos. E, por fim, na chamada Era das Migrações, são objeto de uma crescente politização, que está muito ligada ao seu processo de securitização, que conduziu a políticas de imigração restritivas, muito baseadas em controles de fronteiras e naquela concepção de contenção dos fluxos migratórios que inviabilizam ou dificultam grandemente a regularidade migratória de todos aqueles que necessitam de migrar, porque necessitam de proteção, ou todos aqueles que querem migrar para os mais variados fins, desde a reunificação familiar à procura legítima de melhores condições de vida. E políticas restritivas têm conduzido, de facto, a um aumento da chamada imigração irregular, que hoje é largamente dominada por organizações criminosas de auxílio à imigração irregular e também ao tráfico de seres humanos, e com isso tem conduzido a um aumento do drama humano associado a esses fluxos irregulares, de que é palco privilegiadíssimo o Mediterrâneo, que é a nossa fronteira sul da Europa. Este tema que eu trago aqui é muito complexo, mas não há nada como, em primeiro lugar, até para sabermos do que é que estamos a falar, compreendermos a dimensão deste fenómeno que se chama migrações internacionais. E também o fenómeno da chamada crise dos refugiados de 2015. Em seguida, portanto, eu gostaria de deixar aqui apenas alguns dados para termos uma noção do que é que estamos a falar, ou melhor, da dimensão deste fenómeno. Depois gostaria-vos de apresentar, numa perspectiva analítica e cronológica, os principais elementos deste processo de securitização e quais são as suas consequências. E, por fim, gostaria de deixar também aqui alguns elementos que considero importantes para a definição de políticas migratórias que tenham a capacidade de alterar o status quo e garantir a regularidade das migrações internacionais e o respeito dos direitos humanos. Quanto ao primeiro aspecto, migrações internacionais, sim, é um facto que no século XXI aumentaram e, sobretudo, diversificaram-se e atingem vários continentes. O primeiro continente de imigração é a Ásia, seguido da Europa. A Europa não é só apenas o segundo maior continente de destino de fluxos migratórios, mas também é o segundo maior continente de origem de fluxos migratórios. O impacto das migrações também depende muito da dimensão populacional. E aqui varia muito no mundo. Temos os países do Golfo, tipo Emirados Árabes Unidos, o Kuwait, que têm mais de 75% da sua população é imigrante. Mas também, depois temos países em que a imigração é puramente residual, é inferior a 1%. Quanto à origem dos imigrantes internacionais, ou seja, daquelas pessoas que saem de um país e vão para outro, temos na lista dos 20 países de origem dos fluxos migratórios, naturalmente à cabeça a Índia e o México, mas uma série de países europeus. A Alemanha, o Reino Unido, a França, a Itália, a Espanha. E, portanto, a Roménia são países que não são só destino de fluxos migratórios, mas são de origem de fluxos migratórios. Também o número de refugiados, ou seja, aquelas pessoas que migram internacionalmente, saem do seu país de origem e qualificam como refugiados ou pessoas perseguidas ou afetadas por guerras, também aumentou substancialmente nos últimos anos. Hoje temos qualquer coisa como 25 milhões de pessoas que são refugiadas. Mas onde é que se encontram essas pessoas?
85% dos refugiados ao nível mundial estão em países de baixo ou médio rendimento, como a Turquia, como o Paquistão, como o Sudão do Sul, ou como Mianmar, não estão na Europa. À Europa chega apenas uma percentagem extremamente reduzida de todos os refugiados no mundo. Portanto, depois temos que também perceber que as migrações, sim, aumentaram na última década, mas também aumentou muito a população. As migrações internacionais, e aqui já incluo refugiados, prefazem somente 3,5% da população mundial. Ou seja, a migração, ou sair de um país e ir para outro, constitui hoje ainda a grande exceção no comportamento humano. E na Europa também não é muito diferente. Não é muito diferente. Portanto, estamos longe da percepção da invasão, que é uma percepção, mas que não corresponde à realidade. 2015 ficou marcado pela chamada crise dos refugiados. De facto, em 2015 houve um grande crescimento do número de entradas irregulares, entre aspas, e também um crescimento exponencial do número de pedidos de asilo na União Europeia. Mas isto não é um fenómeno novo. Em 1991 também houve um pico enorme, comparável em termos proporcionais, a 2015, de entradas e de pedidos de asilo na União Europeia, ou nos países da União Europeia. Só entre 91 e 95, 3 países receberam mais de 1 milhão de pedidos de asilo. Na década de 90. E, portanto, na altura não se falou em nenhuma crise. Agora, vamos ver os dados de 2014. Sim, é um facto que de 2014 para 2015 o número de entradas irregulares aumentou qualquer coisa como de 280 mil para 1,2 ou 1,3 milhões de entradas detectadas. Agora temos que ler estes números com cautela. Primeiro, este número que parece muito impressivo é muito pouco fiável. Primeiro, em primeiro lugar, porque muitas das pessoas que foram contabilizadas a entrar irregularmente na União Europeia foram duplamente contabilizadas. Foram contabilizadas quando entraram na Grécia e depois saíram da Grécia e voltaram a entrar, sei lá, pela Croácia ou pela Hungria. Em segundo lugar, a esmagadora maioria das pessoas que entraram irregularmente são requerentes de asilo, foram sobretudo de nacionalidade síria, afegã, iraquiana, ou seja, correspondem àquelas nacionalidades em que, na generalidade, são pessoas elegíveis para proteção internacional, pelo que juridicamente a irregularidade da sua entrada é absolutamente irrelevante. Tem o direito a entrar e tem o direito a permanecer no nosso território. Os dados muito mais fiáveis para termos a dimensão da irregularidade da migração na União Europeia tem a ver sobretudo com as decisões de retorno por permanência e entrada irregular. E, só para terem uma noção, em 2017, todos os Estados-membros da União Europeia emitiram qualquer coisa como 280 mil decisões de retorno, tendo efetivado qualquer coisa como 150 mil afastamentos. Mesmo não sendo fiáveis estes dados, eles dão uma noção muito mais próxima, pelo menos, de uma tendência. Se virmos estes números em termos absolutos e em termos relativos, em termos absolutos na proporção da população, em termos relativos na proporção da população migrante em situação legal, poderemos facilmente concluir que, afinal, o fenómeno da imigração irregular não tem a dimensão que muitos fazem crer que tem. Talvez este tipo de abordagem não seja útil, porque tornava injustificado o enormíssimo investimento que
que hoje a União Europeia e os seus Estados-membros estão a fazer no combate à imigração irregular para combater um problema que, afinal de contas, não tem a dimensão que justifique tantos recursos. Portanto, temos que... Agora, há uma outra realidade que não podemos negar, que é o aumento substancial de mortes no Mediterrâneo. O Mediterrâneo é tão só a fronteira mais letal do mundo. Só em 2016 morreram ou desapareceram mais de 5 mil pessoas a atravessar esta fronteira. Para termos uma noção da dimensão, a segunda fronteira mais letal do mundo é a fronteira entre o México e os Estados Unidos. E aí também morrem pessoas, mas os números andam na ordem dos 300 pessoas por ano. 300, 400, para sempre mais de, nos últimos anos, 3.500, com um pico de quase mais de 5 mil pessoas só no ano de 2016, às portas da Europa. Portanto, estes são os factos. A securitização da imigração na Europa é algo que é relativamente recente. Em primeiro lugar, porque a Europa sempre foi um continente de emigração. Só muito recentemente é que se transformou também em polo de atração de fluxos migratórios. Só para terem uma noção, entre o final do século XIX e o início do século XX, e até à Primeira Guerra Mundial, mais de 59 milhões de europeus emigraram à procura, sobretudo, de melhores condições de vida nas Américas, na Austrália, em África também. Portanto, 59 milhões. Hoje, ao dia 2, existem 24 milhões de imigrantes com I na Europa, na União Europeia. Portanto, só para terem uma noção das proporções. Em segundo lugar, durante séculos, os movimentos migratórios nunca tiveram sujeitos a nenhuma regulação. Foi só com o surgimento e a consolidação do Estado-nação que os Estados começaram a arrogar-se daquela prerrogativa soberana de controlar o seu território, a sua fronteira, e determinar quem entra, quem não entra, e determinar, no fundo, a medida da regularidade dos fluxos migratórios. No entanto, as migrações sempre foram, de alguma forma, permitidas. As primeiras leis de imigração não eram de todo em todo restritivas, apenas ou impunham obrigações de registro, pouco mais do que isso. Foi, sobretudo, a seguir à Primeira Guerra Mundial que começam-se a generalizar os passaportes, os vistos e medidas mais de controle das fronteiras e entrada e permanência de imigrantes no território. Mas, a seguir à Segunda Guerra Mundial, a imigração para a Europa era muito incentivada. Primeiro porque a Europa precisava de mão de obra sobretudo porque a Europa precisava de mão de obra para a sua recuperação económica, porque estava devastada pela guerra e, portanto, e também por fluxos migratórios muito expressivos durante e depois da Segunda Guerra Mundial, e, portanto, os países ativamente recrutavam. Foi só nos anos 70, com a chamada da crise do petróleo, que os Estados começam a impor medidas muito restritivas de imigração. E aí surge a noção de imigração irregular. E com a imigração irregular, muito provocada pelos Estados, surge o problema, se quisermos, da imigração irregular. E surgem políticas cada vez mais restritivas de controle ou de contenção, se quisermos, da imigração irregular. E com isso, os Estados entram e estão hoje num grande dilema. Um dilema está sobretudo a Europa. Dois dilemas do controle. Por um lado, o capital, a economia, que exige imigração, e mais do que nunca, devido ao impacto muito negativo
do envelhecimento demográfico sobre a economia e, por outro lado, a política. A política e as opiniões públicas muito alimentadas por partidos de extrema-direita que fazem do discurso anti-imigração o seu cavalo de batalha e que impulsionam, se quisermos, os partidos do chamado mainstream também a adotarem eles próprios medidas de controle, de contenção de fluxos. Ou entre a política e o direito. O direito que limita, sobretudo a proteção dos direitos humanos, que limita a capacidade dos Estados de conter fluxos migratórios, sobretudo quando estão em causa pessoas carecidas de proteção internacional. Portanto, a introdução pelas mais variadas razões de leis de imigração cada vez mais restritivas conduziu, no fundo, através dos seus mecanismos de exclusão, àquilo que se chama a imigração irregular. E a imigração irregular proliferou muito devido à inexistência de regimes jurídicos adequados, realistas, para regular este fenómeno transnacional por natureza e que também é muito multidimensional e demasiado complexo para os Estados o poderem, de forma unilateral, controlar. E a imigração irregular faz com que exista uma percepção, se quisermos, de que a mesma constitui uma ameaça à integridade territorial do Estado. E, portanto, a partir dos anos 80, inicia-se um processo acentuado de securitização através da introdução do reforço de controles de fronteiras, medidas cada vez mais restritivas, como, por exemplo, generalização da imposição de vistos, sanções às transportadoras, sanções ao auxílio à imigração irregular e por aí fora. Detenção de imigrantes e por aí fora. É claro que os ataques terroristas do 11 de setembro e a chamada guerra ao terror contribuíram depois, on the top, para uma ligação acentuada entre coisas que são diferentes: terrorismo, crime, fronteira, migração. Portanto, todos estes conceitos começaram a ser colocados no mesmo pote, originando ainda mais, um reforço ainda mais substancial, se quisermos, dos controles de fronteiras e de medidas restritivas de migrações. E tem aqui início uma nova fase que cá se chama de hipersecuritização, que é aquela em que hoje nós vivemos. E pese, embora toda a diferença entre migrações e terrorismo, afinal, a sua ligação contribuiu para a construção daquilo que se chama a ameaça islâmica e para acentuar aquele dualismo do nós os ocidentais, e eles, os muçulmanos. E aqui, definitivamente, as migrações convertem-se num assunto de segurança. Não é já só a imigração irregular e as infrações com ela conexas, que são uma ameaça à integridade territorial dos Estados, mas são os próprios imigrantes que passam a ser concebidos ou percepcionados como uma ameaça. Já não é só a ameaça aos nossos empregos, aos nossos sistemas sociais, à nossa identidade nacional, mas também à nossa segurança. E este processo de securitização também influenciou naturalmente as políticas de fronteiras, asilo e imigração da União Europeia, que, embora até 2014 sempre tivessem tentado um certo equilíbrio entre uma Europa que protege os imigrantes, uma Europa que promove a imigração ilegal, mas também uma Europa que combate contra a imigração irregular, a verdade é que todas as políticas europeias, a grande prioridade política é dada ao controle de fronteiras e aos instrumentos de repressão e de prevenção da luta contra a imigração irregular, como a criminalização do auxílio à imigração irregular, a privatização de funções de controle através das sanções
às transportadoras, aos empregadores de imigrantes em situação irregular, a promoção da detenção e o afastamento de imigrantes em situação irregular e por aí fora. E isto também influencia muito a dimensão externa das políticas de imigração e asilo da União Europeia, que se baseiam muito na lógica da contenção e do controle, trocando ajuda ao desenvolvimento e outro tipo de apoios a países terceiros, de origem e de trânsito, trocando por quê? Por acordos de readmissão, por cooperação no domínio do controle das suas próprias fronteiras, externalizando assim também um outsourcing, se quisermos, das políticas de controlos de fronteiras da própria União Europeia. Apesar de todas estas medidas, a verdade é que não foi possível parar a imigração irregular, nem foi possível evitar a chamada crise dos refugiados de 2015, que conferiu a estas questões das migrações e do asilo um nível não só de atenção mediática sem precedentes, mas também de tensões políticas que provocaram múltiplas e acentuadas tensões e, sobretudo, uma enorme pressão não só sobre a União Europeia, mas também sobre os seus próprios Estados-membros. E hoje, em 2017, apesar de uma acentuadíssima diminuição dos fluxos migratórios, estamos a falar com qualquer coisa comparado a níveis de 2015, menos 90% de entradas, e também uma redução enormíssima do número de pedidos de asilo, a verdade é que ainda hoje a questão do controle da imigração irregular está no topo da agenda política. Como é que a União Europeia reagiu a esta crise? Reagiu com a sua velha receita. Controlos de fronteiras, repressão da imigração irregular. Transformou uma série de medidas, transformou a Frontex em 2016 numa agência europeia de guardas de fronteiras, com competências acrescidas no controle de fronteiras, mas sobretudo também no repatriamento de imigrantes em situação irregular. Lançou uma operação militar, EUNAVFOR Med Sofia, para desmantelar redes de tráfico e de auxílio à imigração irregular a operar no Mediterrâneo Central, sobretudo a partir da Líbia, mas com sucesso muito reduzido, se pelo menos se medirmos no número de mortes. Em plena Operação Sofia nunca se registrou um pico tão acentuado de mortes no Mediterrâneo naquela rota. O acordo com a Turquia, que embora pesem as legítimas dúvidas do ponto de vista jurídico, permitiu estancar os fluxos ali no mar Egeu. No plano de solidariedade, a reinstalação de 20 mil refugiados e a recolocação de 160 mil requerentes de asilo a partir da Grécia e da Turquia, ambas as medidas com sucesso muito limitado. Naturalmente, mas tudo continua, quer dizer, por exemplo, ainda recentemente, apesar desta redução do número substancial de pedidos de asilo e de entradas, o Conselho Europeu decidiu mais duas medidas, além do reforço, outra vez, da Frontex, quer dizer, a Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira ainda nem sequer teve tempo para ser avaliada o seu impacto e já está em cima da mesa uma nova decisão para reforçar ainda mais as suas competências, para reforçar ainda mais a sua capacidade operacional, com todos os custos financeiros que isso implica. Mas ainda recentemente o Conselho Europeu, muito rendido ao discurso de Viktor Orbán e também de Hans Christian Strache, ou então do Matteo Salvini, na Itália, decidiu duas medidas, não se sabe o que é que vai dar, foi criar os chamados centros controlados de desembarque e centros também controlados no interior da União Europeia para desembarcar pessoas resgatadas no mar Mediterrâneo, fazer a triagem
entre os imigrantes em situação irregular e aqueles que podem estar carecidos de proteção internacional, que no fundo fazem lembrar muito aquelas práticas iniciadas pelos Estados Unidos em 1981 e mais tarde, na década de 90, pela Austrália, de interdição marítima e reencaminhamento, pushback, operações de pushback de imigrantes e refugiados resgatados no mar, e que também já foi ensaiada pela Itália de Berlusconi em relação à Líbia, mas que violam claramente o direito europeu e a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que proíbe não só expulsões coletivas, mas que garante de forma absoluta o chamado princípio do non-refoulement, que ninguém pode ser enviado para o território de um Estado onde possa correr algum risco de tratamento desumano e degradante. E estes centros colocam naturalmente imensas questões do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista prático, não é? Quem é que vai aceitar instalar um centro desses e depois aqueles que forem refugiados, quem é que os vai proteger? É esse Estado que tem o centro ou os outros? E repatriar aqueles que não têm necessidades de proteção e que estão em situação irregular. É que o repatriamento custa muito dinheiro e também tenho dificuldades de natureza jurídica e também de natureza prática. Por exemplo, a falta de documentação, tem que haver cooperação dos países de origem, por exemplo, que muitas vezes não estão interessados em cooperar, porque para esses países a imigração é um poderosíssimo fator de desenvolvimento e de paz social, e esta é uma realidade que a União Europeia e os Estados-membros da União Europeia tendem a subestimar. Portanto, a prioridade absoluta dada ao controle de fronteiras também está refletida, por exemplo, no próximo quadro financeiro plurianual, em que vai-se triplicar, se quisermos, o financiamento europeu para políticas restritivas e de controle. Agora, políticas de imigração restritivas e motivadas pela ideia de que a imigração é algo que é intrinsecamente mau e, portanto, têm de ser paradas, além de serem irrealistas, têm consequências indesejadas. E, por um lado, a inexistência de vias legais, transparentes, pragmáticas de migração regular é que é um fator de insegurança. Por uma razão muito simples. Porque contribui para aumentar a dependência dos imigrantes relativamente a redes criminosas de auxílio à imigração irregular, que estão cada vez mais especializadas, profissionalizadas e lucrativas. E aumentando, no fundo, e perpetuando, se quisermos, a irregularidade da imigração. E são estas redes que constituem, elas sim, uma ameaça à nossa segurança. E não só à nossa segurança, à segurança dos próprios migrantes, como nós vemos todos os dias no Mediterrâneo. Portanto, mesmo que o reforço do controle de fronteiras possa momentaneamente parar um fluxo numa fronteira, nós não podemos ignorar que estas redes de imigração adaptam-se sempre. Portanto, vão procurar rotas mais longínquas, mais perigosas para atingir os seus objetivos, porque pura e simplesmente neste mundo global atuam de acordo com a lei da oferta e da procura. E enquanto houver oferta e houver procura, elas vão encontrar o seu caminho para o lucro. E, com isso, não só não se consegue combater a imigração irregular, mas também tem um efeito perverso, que é o aumento da mortalidade associada a estes fenómenos. Mas também tem outras consequências perversas. Esta constante associação entre migração e irregularidade, crime, terrorismo, conduz a um processo
de ilegitimação do próprio imigrante. E este processo, sobretudo, é muito potenciado pelos meios de comunicação social e também pelos partidos de extrema direita populista e anti-migração, que alimentam constantemente a narrativa de que a imigração é um fator de insegurança e de perturbador da paz social, e com isso aumenta desproporcionadamente a percepção e a sensação subjetiva de insegurança. E se todos aliarmos isto tudo ao falhanço de políticas de integração de imigrantes, que conduz à criação de guetos e de zonas de exclusão, isto tudo é uma mistura explosiva para criarmos sentimentos, muitas vezes não justificados, anti-imigração. Depois isto tudo dificulta ainda mais a integração dos migrantes nas sociedades de acolhimento e conduz paulatinamente a um empobrecimento total da nossa capacidade enquanto sociedade de irmos além daqueles dualismos debilitantes dos nós e os outros. Nós, o cidadão, o outro, o estrangeiro, o inimigo, o hóspede, aquele que não pertence a nós, aquele que, portanto, deve ser banido. Isso está muito bem visível no crescimento, e explica muito o crescimento dos partidos de extrema-direita que estão, neste momento, a ter ganhos eleitorais sucessivos. E estes ganhos eleitorais sucessivos e os receios que têm muito a ver com a exploração dos receios naturais que as pessoas têm, aquilo que é estranho, aquilo que é novo, muito potenciasmo, porque, de uma forma geral, todos os surveys dizem isso. As pessoas acham que existe muito mais imigração do que aquela que existe. E às vezes a diferença é abismal, de 1 para 5. Há a pergunta: quantos imigrantes acha que existem aqui? As pessoas tendem sempre, hoje, a dizer que existem muito mais, 5 vezes mais por vezes, do que aqueles que na realidade existem. E, portanto, esta percepção da invasão constantemente associada a imagens, quando não se trata nem sequer, estamos muito longe de uma invasão. Mesmo após a crise dos refugiados, com um pico de entradas, hoje apenas 4,7% da população da União Europeia é imigrante na acessão do direito da União Europeia. É estrangeira, é nacional de um país terceiro. Portanto, 4,5% não é assim uma invasão tão grande como isso, mesmo depois da crise dos refugiados de 2015. Portanto, e esta exploração do medo e desta narrativa, causada por esta narrativa da imigração como uma ameaça à segurança, à identidade cultural, à identidade natural, e a exploração do medo que cria nos eleitores, além de ter contribuído para os ganhos eleitorais expressivos da extrema-direita em muitos países, na França, na Alemanha, na Holanda, na Dinamarca, na Suécia, na Hungria, na Áustria, também influencia os chamados políticos do mainstream e, com isso, a política de asilo e de imigração na Europa. Porque muitas vezes o receio de perder eleitores e, com isso, poder, é mais forte do que a realidade e conduz a que estas lideranças do mainstream embarquem nesta obsessão do controle e da contenção, mesmo que tal represente uma negação dos valores civilizacionais da Europa e mesmo que tenham perfeita consciência que é absolutamente ineficaz para gerir fluxos migratórios e, no final, na tragédia humanitária em que se transformaram as migrações no Mediterrâneo. E cria-se assim um círculo vicioso, se quisermos, irracional, entre
irregularidade, que gera medidas mais restritivas, que por sua vez gerem mais irregularidade, que por sua vez mais... e por aí fora sem parar. Agora, como quebrar este ciclo? E aqui entrava na última parte da minha intervenção, como quebrar este ciclo criado pelo processo de securitização de irregularidade levada ao extremo e todas as consequências negativas daí decorrentes. Claro que a resposta a esta questão não é fácil, porque as migrações são demasiado complexas para ter uma resposta unívoca. No entanto, eu acho que 5 medidas, e com isto acabava, seriam absolutamente essenciais para a União Europeia e a Europa alterar as suas políticas de asilo e de imigração, alterar o status quo e ser, se quisermos, mais fiel aos seus valores, diria eu, civilizacionais. Em primeiro lugar, a cooperação com os países de origem e de trânsito, não apenas no domínio do controle dos fluxos, nesse naturalmente também, mas em todas as dimensões deste fenómeno. Portanto, sendo as migrações internacionais um fenómeno transnacional por natureza, é absolutamente essencial para todos que possam ser geridas em todas as suas dimensões e em benefícios de todos, também a este nível internacional. Agora, é preciso para tal que se supere a tensão, uma tensão latente, se quisermos, entre este fenómeno transnacional que exige um quadro global de cooperação multilateral, a vários níveis, e aquela concepção muito tradicional de soberania territorial que vê no controle de fronteiras, no controle da imigração, se quisermos, o último reduto da soberania nacional face às forças imparáveis da globalização. Existe aqui um grande paradoxo no mundo globalizado hoje, que é, se por um lado a globalização implicou o quê? Uma internacionalização e uma liberalização dos movimentos de mercadorias, capitais, serviços ao nível global, este mesmo movimento não se verificou no que às pessoas diz respeito, aos homens e às mulheres de carne e osso. Portanto, há aqui uma enorme contradição. Além de que é preciso ter consciência, e os Estados têm que ter consciência, que as migrações são demasiado complexas para serem dominadas de forma unilateral e serem reguladas de forma unilateral pelos Estados ou pela União Europeia. Que dependem de muitos fatores. Fatores que vão desde as redes sociais e interligações pessoais entre os imigrantes, que facilitam e autonomizam os processos migratórios, à chamada indústria da migração, que é composta por inúmeros atores, desde o empregador que necessita de mão de obra, ao advogado especialista em migração, ao comércio étnico, passando pelos criminosos. Existe uma multiplicidade de stakeholders, se quisermos, desta indústria das migrações que ganham com as migrações. As migrações são o seu sustento, se quisermos. E, portanto, e que fazem com que seja muito difícil aos Estados, sozinhos, isoladamente considerados, controlar. É claro que a União Europeia também tem se preocupado nesta cooperação, mas centra-se única e exclusivamente na lógica do controle e da contenção. A questão da promoção de vias legais de imigração, que interessa aos países de origem, não é sempre secundarizada. E há algo que a União Europeia tende a subestimar, que é o facto das migrações, embora não possam resolver problemas de subdesenvolvimento, como a falta de Estado de Direito, a má governação, a corrupção, etc. Mas são um fator poderosíssimo de promoção de desenvolvimento económico local e também de paz social.
através das remessas dos imigrantes, naturalmente, há uma redução da pobreza nas comunidades de acolhimento. E nós bem o conhecemos em Portugal. Quantas pessoas não viveram ainda vivem, das remessas dos nossos migrantes? E também são um fator de paz social, porque dão aos jovens uma perspectiva de trabalho, de futuro. Esses países não se importam se os seus migrantes estão ou deixam de estar em situação irregular, desde que as remessas continuem. Eu só vou-vos dar um dado para perceberem esta realidade. A União Europeia, só no âmbito no próximo quadro comunitário de apoio, num período de 7 anos, está a prever gastar 32 mil milhões de euros com a África subsaariana, sobretudo, muito condicionando esta ajuda ao desenvolvimento a políticas de contenção e controle de fluxos migratórios. Portanto, 32 mil milhões de euros num período de 7 anos. Vamos ver os dados das remessas do Banco Mundial. Só em 2017, num ano, as remessas dos imigrantes para a África subsaariana contabilizaram 38 mil milhões de dólares. Num ano. Em 2018, prevê-se, que ainda não fechou, que seja qualquer coisa como 41 mil milhões de dólares. E em 2019, 43 mil milhões de dólares. Em 7 anos, a União Europeia prevê gastar com a África 32 mil milhões de euros. Portanto, a desproporção é absolutamente gritante. Por isso, é necessário mudar, se quisermos, o paradigma e ver nas migrações não só um problema, mas sobretudo uma oportunidade e perceber que são um fenómeno transnacional por natureza que necessita de ser gerido ao nível global, se quisermos, de uma forma humana que garanta fluxos regulares, tal como preconizado pelo Pacto Global das Migrações, adotado em Marrakech. Segunda medida, naturalmente, a salvaguarda da vida humana e a garantia do direito de asilo como um imperativo não só jurídico, mas civilizacional da Europa. É necessário que a Europa, de uma vez por todas, avalie o impacto negativo, se quisermos, das suas políticas migratórias sobre as pessoas que necessitam de proteção internacional, que devido à inexistência de vias legais e seguras de aceder a uma proteção que lhe é garantida pelo direito da União Europeia e pelo princípio do non-refoulement, mas uma proteção de que nada lhes serve se não podem aceder a ela de forma legal e segura. E nós nunca nos podemos esquecer que a Europa tem um compromisso muito especial com o asilo. A Convenção de Genebra de 1951, ela foi, e todo o edifício jurídico, se quisermos, da proteção de refugiados no mundo, foi criado para proteger os europeus. Não foi para proteger os outros. Fomos nós, europeus, que, devido às consequências trágicas da Segunda Guerra Mundial, impulsionámos a proteção dos direitos humanos, e o direito de asilo constitui uma forma elementar de proteção de direitos humanos básico. E o direito de asilo não é apenas uma obrigação jurídica, mas também, eu diria, uma responsabilidade civilizacional. E nós não nos podemos esquecer que, no que diz respeito a esta responsabilidade civilizacional, a Europa tem uma cota-parte de responsabilidade mundial muito, muito diminuta. Vejamos só os dados dos refugiados do conflito da Síria. A Síria provocou qualquer coisa como hoje 6 milhões de refugiados. Só 1 milhão encontra-se num país pequeno como o Líbano, que em 2011 tinha 4 milhões e meio de habitantes. O mesmo milhão encontra-se em toda a Europa. Nem é só a União Europeia, toda a Europa. Perante este dado não é fácil, não é difícil concluir quem é que tem maior capacidade de proteção destas pessoas. Não é seguramente o Líbano. No entanto, o Líbano acarreta com esta enormíssima cota de
responsabilidade. Só a Turquia tem 3,5 milhões de refugiados sírios. Também é um país com uma maior dimensão. Portanto, se quisermos reduzir o número de refugiados que embarcam em travessias perigosas e muitas vezes fatais, e se quisermos ser fiéis aos nossos valores civilizacionais, temos que criar vias legais e seguras para que essas pessoas possam aceder à proteção. Em terceiro lugar, a Europa necessita de organizar e gerir as migrações, em vez de as querer controlar e parar, porque é absolutamente irrealista. E também necessita de ultrapassar o paradoxo em que hoje se encontra. Se, por um lado, a sua política de imigração hoje tem como objetivo a contenção, ou seja, parar a imigração, a verdade é que hoje a Europa necessita de imigração para desafiar para conseguir debelar os desafios que hoje se colocam devido ao acentuadíssimo envelhecimento demográfico. Hoje, a União Europeia está, em termos de desemprego, no nível mais baixo da década. Hoje já existem necessidades estruturais de mão de obra em setores muito importantes da economia. Só no primeiro trimestre de 2018 havia na União Europeia 3,8 milhões de ofertas de trabalho por preencher. A proporção de postos de trabalho vagos no total de postos de trabalho aumentou, atingindo em média na União Europeia qualquer coisa como 2,2%. Mas em países como a República Checa, a Alemanha, a Suécia, os Países Baixos ou a Áustria, esta proporção é hoje superior a 3%. A percentagem de empregadores que reportam dificuldades de recrutamento, hoje, em média, na União Europeia, é de 40%. Em alguns países, superior a 50%. Isto é uma realidade, é a realidade dos números. De acordo com todas as projeções demográficas, a Europa, e mesmo contando com os atuais níveis de imigração, a Europa vai perder, nas próximas 2 décadas, 22 milhões de pessoas em idade ativa. Mesmo que se compense esta perda com uma maior inserção das mulheres e de pessoas com idade superior a 65 anos no mercado de trabalho, mesmo assim vai perder qualquer coisa como 18 milhões de pessoas em idade ativa. E vários estudos indicam isto. Já em 2015 havia um estudo só para a Alemanha que indicava que se a Alemanha quisesse manter, não era aumentar, manter o seu nível de desenvolvimento económico e o seu sistema de segurança social até 2050, tinha que importar mais de 500 mil imigrantes por ano. Recentemente, há meia dúzia de meses, menos disso, há um estudo que é absolutamente aterrador, feito por economistas, que, pegando nas projeções demográficas, estuda o impacto de políticas de imigração zero sobre o desenvolvimento económico e traça 2 cenários, com imigração nos níveis atuais e sem imigração. Sem imigração, a Europa irá perder até 2060 mais de 26% do seu PIB do que com imigração, o que vai implicar uma perda acumulada de 20 anos de desenvolvimento económico, uma taxa média de crescimento económico inferior a 1% e uma perda per capita de rendimento das pessoas
muito acentuada e que afetará, se quisermos, 90% da população europeia. Ou seja, todos vamos perder. Portanto, a gestão da imigração legal é, assim, absolutamente crucial, se quisermos, para a Europa, que deve encarar como uma oportunidade, pois vai ter seguramente um papel muito importante na sua estratégia de desenvolvimento económico e no seu modelo social. Por outro lado, canais de imigração legal são a forma mais eficaz de lutar contra a imigração irregular e de combater as redes criminosas que fazem da imigração irregular um negócio hediondo, mas altamente lucrativo. É claro que, paralelamente, se tem que combater a economia paralela na Europa, que é um fator de atração de imigração irregular, porque a economia paralela satisfaz as suas necessidades de mão de obra na imigração irregular. E, portanto, a imigração, canais abertos de imigração legal, são também a forma mais simples de promover a tão desejada migração circular e a mobilidade neste mundo global. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a imigração, políticas de imigração restritivas conduzem à permanência das pessoas. Os imigrantes não saem de um país quando não têm garantias de voltar a poder migrar, se for caso disso. E, portanto, mesmo que desejem circular, não o vão fazer nunca. Preferem perpetuar-se e, portanto, é preciso também ter consciência disto. Por fim, canais transparentes de imigração legal também têm a potencialidade de alterar percepções e são um fator poderoso de melhor integração dos imigrantes nas sociedades de acolhimento. Em quarto lugar, muito maior investimento em políticas de integração e mudança de narrativa. Nós não podemos ignorar que fluxos migratórios mais diversificados, intensos, podem criar nas sociedades de acolhimento tensões de variada natureza, que são muito próprias a qualquer processo de transformação. Neste caso, a transformação de sociedades cultural, racial e religiosamente homogéneas em sociedades mais multiculturais. E tal como qualquer processo de transformação, criadores. E temos que evitar isto, e só há uma forma de o evitar, através de um investimento da União Europeia e dos Estados-membros muito mais profundo em políticas de integração, dirigidas não apenas aos imigrantes, mas também às sociedades de acolhimento, de forma a evitar zonas de exclusão ou guetos, que são elas causadoras de maiores tensões, de radicalismo, de que se alimenta muitas vezes o terrorismo, da xenofobia, de sentimentos anti-imigração e também do racismo. E estas políticas têm que ser multidimensionais, vão desde a saúde pública até à cultura, passando pela habitação, pela promoção do bem-estar social de todas as sociedades, a não discriminação, o combate às desigualdades sociais de todos. E temos que ter também aqui, de forma, um discurso, se quisermos, ou uma narrativa disruptiva, que combata de forma mais determinada a narrativa anti-imigração da extrema-direita populista e as percepções negativas que essa narrativa cria, muitas vezes não correspondem à realidade, que não têm evidência factual e muitas vezes são fortemente ancoradas em estereótipos. A imigração em si mesma não é causa de insegurança, é sim um seu efeito. E não tem de ser encarada necessariamente como um problema, mas como uma oportunidade que, se bem gerida, pode ser benéfica para todos.
E por fim, e para terminar, em quinto lugar, naturalmente tem que haver uma atuação mais determinada sobre as causas remotas das migrações internacionais, para que estas sejam uma opção e não uma obrigação ou o único meio de escapar à insegurança, à miséria, à falta de Estado de Direito, ao desrespeito dos direitos humanos. Afinal, as causas que ao longo de toda a história da humanidade provocaram fluxos migratórios. E combater estas causas ditas remotas, como forma de regular e reduzir fluxos, também tem sido uma preocupação da União Europeia. Mas, sobretudo através da sua ajuda ao desenvolvimento. Só que ignora completamente uma realidade. A ajuda ao desenvolvimento provoca mais migração. Por uma razão muito simples. Qualquer projeto migratório necessita de um mínimo de meios financeiros, porque a pobreza extrema imobiliza pura e simplesmente as pessoas. Qualquer projeto migratório, eu pedi daqui a colim, seja para pagar ao passador, seja para comprar um bilhete de avião, o que for, eu tenho que ter algum meio financeiro. E, portanto, quanto melhores forem as condições de vida, mais das pessoas, elas tenderão, no futuro, a migrar mais. Portanto, é absolutamente ilusório pensar que, com ajuda ao desenvolvimento, se consegue parar migrações. Além de que, condicionando cada vez mais a ajuda ao desenvolvimento a políticas de contenção dos próprios beneficiários, coloca esses países já em si mesmo numa situação muito débil, numa condicionalidade hoje negativa do menos por menos do que do mais por mais, numa situação ainda mais difícil. E, portanto, vai provocar ainda maiores fluxos. Agir sobre causas profundas das migrações ou remotas, exigir muito mais além do que a mera ajuda ao desenvolvimento. Exige uma mudança nas nossas políticas externas, de forma a combater de forma mais eficaz e ativa várias das causas das migrações, como os conflitos, a insegurança, a falta de Estado de Direito, o desrespeito pelos direitos humanos. E também implica mudarmos, de forma significativa, políticas como a política comercial e a política agrícola comum, para que esses países tenham uma real possibilidade de desenvolvimento. Porque se não conseguirem exportar os seus produtos, não lhes resta outra alternativa senão exportar ou pessoas ou droga. E, portanto, é tão simples como isto. Para terminar, de facto, sim, hoje as migrações internacionais são um fenómeno que, embora seja tão antigo como o da humanidade, são hoje objeto de um aceso e de um emotivo debate político. A sua excessiva politização está intimamente ligada às consequências perversas do processo de securitização, como o fomento da imigração irregular e da criminalidade a ela associada, a sua artificial associação ao terrorismo e outras formas de crime e o acentuar de fraturas que daí decorrem nas sociedades europeias. Tal, aliada à inexistência de políticas de integração mais eficazes, que requerem naturalmente mais investimento, potenciaram de facto o crescimento do sentimento de anti-imigração, muito alimentado pela extrema-direita populista, que, explorando sem escrúpulos os receios das populações, receios eles que podem, que muitas vezes não têm fundamento nem base factual, mas que colocam em risco, se quisermos, os valores civilizacionais das modernas sociedades democráticas. Por outro lado, políticas de imigração centradas única e exclusivamente na lógica do controle e da contenção causam desnecessariamente tensões nas relações com países terceiros. Embora o controle das fronteiras e a repressão da imigração irregular sejam
medidas necessárias e até legítimas, é necessário termos consciência que, assim como não podemos parar o vento com as mãos, também nunca poderemos parar as migrações, enquanto as suas causas subsistirem, e elas são sempre as mesmas ao longo da história da humanidade. Enquanto existirem discrepâncias gritantes de desenvolvimento económico, enquanto as pessoas tiverem uma qualquer perspectiva razoável de obter uma melhor condição de vida, onde quer que seja, enquanto existirem conflitos, insegurança, desrespeito dos direitos humanos, falta de Estado de Direito, alterações climáticas, etc., etc., vão existir movimentos migratórios. Portanto, em vez de tentar parar, o melhor mesmo é organizar. E organizar de uma forma credível e socialmente sustentável, naturalmente. E, por isso, temos que quebrar urgentemente este círculo vicioso da irregularidade e da restrição, sob pena de termos aqui algo muito explosivo e de voltarmos a ter que viver tempos da história que esperávamos todos que estivessem já tivessem enterrados e que estão a ser desenterrados hoje na Europa e de uma forma muito rápida. E, portanto, temos que ter muito cuidado. E só assim é que as migrações deixarão de ser percepcionadas como uma ameaça à paz social, uma ameaça à segurança, uma ameaça à identidade nacional e passem a ser aquilo que sempre foram ao longo da história, um fenómeno tão antigo como o da humanidade, que em cada momento da história moldou aquilo que nós somos. E, portanto, é só isso e com isto terminava. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Realmente é uma apresentação tão rica que nem sequer passámos o tempo. De qualquer maneira, eu acho que haverá pessoas que queiram colocar alguma questão e pedia que fossem muito rápidos, sintéticos e objetivos. Iria permitir talvez uma questão aqui em Lisboa e, caso, uma no Porto. Na Madeira. E na Madeira, sim. Portanto, se houver outras questões, temos já aqui um candidato por Lisboa, faça o favor. Matilde, só um segundo, tenho que falar, porque senão não a vem no Porto. Eu gostaria só de referir que a apresentação que a senhora professora fez foi banhada naturalmente pela sua perspectiva humanista das migrações. Levou todo o tempo da sua apresentação a referir a glória das migrações, as vantagens das migrações, levou o tempo todo a falar das grandes virtudes das migrações e a questão da segurança passou muito ao lado. Falou espaços da necessidade de acautelar a segurança das populações, nomeadamente das populações das sociedades de acolhimento, mas não avançou com nenhuma proposta concreta sobre a maneira como os países da União Europeia deveria combater o radicalismo, o islamista. Não fez nenhuma referência às infiltrações que essas migrações estão a ter, que esses fluxos migratórios estão a ter para a Europa. Desde 2014, segundo os dados das Nações Unidas, desde 2014 até agora, e contrariamente à desvalorização que apontou, na Europa desde 2014, entraram cerca de 2 milhões de migrantes. Só em 2015, 1 milhão. Portanto, também não é assim tão displicente a entrada de migrantes. Foram muitos migrantes que entraram. A Europa não está preparada para isso. E sabemos que as motivações de muita dessa gente que vem, muitos migrantes,
são de natureza económica. Portanto, aquela história de que, e recorrendo à história de que as migrações são algo normal na história desde o tempo do Antigo Testamento, é verdade que sim, só que o contexto de segurança não teve nada a ver com o atual. O terrorismo islamista desenvolveu-se muito nos últimos anos e a Europa ainda não consegue, o mundo ocidental, o mundo em geral, ainda não conseguiu encontrar uma solução para o combater. A questão da integração. Eu podia que concretizasse a pergunta, Daqui a quantas... Pergunta, por favor. Então, a pergunta é esta. Daqui a quantos, sobre a integração dos migrantes, daqui a quantas gerações a Europa, os países de acolhimento, estarão preparados para integrarem de forma plena todo esse fluxo migratório? Muito obrigado. Muito obrigado. Seria ao Porto, já temos uma pergunta. Pedia que fosse mais sucinto e direto, por favor. Olá, muito bom dia. Bom dia, muito obrigada pela sua apresentação. Em todo caso, eu estive a ouvir com atenção, mas colocou-se-me aqui uma questão. Ontem ouvimos falar da mudança de ordem mundial, que coloca a Europa numa posição mais frágil perante os Estados Unidos, a China e a Rússia, do ponto de vista económico e geoestratégico, e ouvimos falar, inclusive, das atenções terem virado os países devedores, como a Grécia ou Portugal, para países devedores que até agora foram players importantes, tal como a Espanha, a Itália e a própria França. A questão que coloca é como é que se joga esta integração dos migrantes num cenário tão complexo do ponto de vista económico, financeiro e até frágil do ponto de vista do Estado Social na cena europeia atual. Porque parece-me que, se calhar, valeria a pena refletir também sobre isso, não é? Como é que nós recebemos as pessoas sem garantir que o básico está assegurado para quem cá está e para quem vem a seguir. Muito obrigada. Muito obrigado. Madeira, alguma questão? Não, pelos vistos não há questões da Madeira. Pedi então à senhora deputada que, também de uma forma o mais direta possível, respondesse às duas questões. Muito obrigado. Eu tenho talvez uma visão diferente da sua, da sociedade e não tão assente no dualismo entre os nós e os outros. A segurança da sociedade de acolhimento, naturalmente, deve ser assegurada de acordo com os mesmos mecanismos que asseguramos a segurança em geral das pessoas contra os atos criminosos praticados por outros, independentemente da sua origem ou da sua religião. O radicalismo é, de facto, algo que é muito preocupante e que alimenta os movimentos terroristas. Por isso é que é necessário investir mais em políticas de integração. Em políticas de integração que visem não apenas os imigrantes, mas as próprias sociedades de acolhimento, como, por exemplo, o combate às desigualdades sociais, que se têm vindo a acentuar muito consequência da globalização. Agora, eu recuso, se quisermos intrinsecamente, a ideia de associar o estrangeiro, o outro, sempre à ameaça, tal como nos anos 30, talvez se tivesse devido recusar associar a desgraça ao outro. O outro, na altura, não era o muçulmano, era o judeu. Tão simples como isso, porque não havia na Europa muçulmanos. E isso levou-nos à chamada solução final. E espero que tenhamos aprendido alguma coisa com isso. A radicalização combate-se naturalmente com políticas de integração mais efetivas e tentar perceber o fenómeno, o que é que leva alguém, independentemente da sua origem, a ter comportamentos radicalizados. Da mesma forma que devemos combater outros fenómenos que afetam também as populações nativas ou autóctones, se quiser. Agora,
deixe-me dizer, dizem 2 milhões de imigrantes. Sim, já não foram 2 milhões, foi só em 2015 foi 1,3 milhões de entradas irregulares. É a única coisa que se está a contabilizar, mas não são números fiáveis. Agora, a esmagadora maioria dessas pessoas, 70% dessas pessoas que entraram em 2015 vinham de um país que era a Síria. A Europa recebeu 1 milhão de sírios. É verdade. Agora, o que é que queria que a Europa fizesse? Tinha que os acolher. A isso obriga o princípio do non-refoulement, que é um princípio sagrado, que tem as suas origens, se quiser, falou no Velho Testamento, olha, tem as suas origens, se quisermos, no Velho Testamento. Quando Deus disse a Moisés, vai, foge com o teu povo, vai para as terras de asilo. Ou então no Novo Testamento, quando o anjo do Senhor disse a Maria, vai, foge com o menino, porque o rei Herodes vai matá-lo. Já que chamou para aqui o Velho Testamento. Sim, é aí. É isso que nos diferencia, ou nos deveria diferenciar nós, europeus, porque é inerente à nossa civilização judaico-cristã. Aliás, como a filosofia dos direitos humanos é inerente. Todos somos iguais perante Deus, as almas não têm distinção, se quisermos. Portanto, um ponto, não é verdade que em 2015 a esmagadora maioria das pessoas que tenham entrado tivessem uma motivação económica, como diz o Fundo de Imigrantes Irregulares. A esmagadora maioria são pessoas que pura e simplesmente não podiam regressar ao seu país de origem. E todas estas regras, no fundo, também foram criadas para proteger os europeus. Europeus esses que também, durante séculos, e ainda continuam hoje, a ir para outros países. Sabe qual é a taxa de crescimento mais rápida de imigratória que existe? Em África, dos europeus para a África, em 2017. Em termos de crescimento. Portanto, essa visão da invasão e da insegurança, pura e simplesmente, não tem base factual. É tão ameaçador. Agora, tenhamos consciência de uma coisa, está a dizer que não, pronto. A ameaça islâmica e tudo, a mesma percepção de ameaça que sentem os britânicos em relação aos portugueses. Neste caso, a ameaça que vão aqui só para sugar os nossos impostos, a nossa segurança social, e por isso nós queremos sair da União Europeia porque não os queremos mais. Foi precisamente isso. E assim vamos continuar a cavar um fosso que vai ter bumerangue. Ele vai lá e volta para cá. E um dia vamos pagar caro, como já pagamos num passado não muito longínquo, mas que não seja o preço da enorme vergonha. Quando os europeus, por ação e muitos por omissão, permitiram que fossem exterminados 6 milhões de judeus. E porquê? E era uma grande ameaça na altura, porque eram eles que estavam a ameaçar os povos europeus de raça pura e o seu bem-estar, porque eram eles que roubavam os empregos e dominavam a economia. Portanto, é nessa lógica que, se entrarmos por essa espiral, se quisermos, de irracionalidade, e agora, o terrorismo tem que ser combatido, naturalmente tem que ser combatido. As pessoas que cometem crimes têm que pagar pelos seus crimes. Têm naturalmente que pagar pelos seus crimes, independentemente da sua raça, da sua religião ou da sua proveniência. Agora, não podemos tomar nunca o todo pela parte ou a parte pelo todo. Sou pena de entrarmos nessa divisão.
A questão da integração e como é que nós podemos... A integração custa dinheiro, naturalmente custa dinheiro, e para responder ao Porto é preciso ter políticas mais ativas e não só dirigidas aos imigrantes, naturalmente, mas também às sociedades de acolhimento. Agora é toda uma questão de prioridades. De prioridades. E ver aquilo. E a prioridade hoje, quanto a mim, será investir mais ou tornar mais proporcional o investimento em políticas de integração do que aquilo que hoje é gasto e que está cada vez mais desproporcional numa análise de custo-benefício, no que diz respeito à questão da securitização. E, portanto, não é impedindo as pessoas de entrar, não é não as protegendo, não é negando os nossos valores civilizacionais que nós vamos combater fenómenos de racismo, de radicalização. E, portanto, tenho uma visão humanista? Tenho. É tão simples como isso. Tenho uma visão humanista, sou fiel à minha civilização judaico-cristã e, portanto, tenho uma visão humanista da vida. Acho que os terroristas devem ser perseguidos sem tréguas? Sim, acho que sim. Com os meios que existem à nossa disposição da perseguição criminal de qualquer pessoa que pratique um crime. Obrigado. Bom, dava então por concluído esta primeira parte do nosso seminário de hoje. Vamos fazer um breve intervalo de 5 minutos, uma salva de palmas para